o período premonitório encurta-se a porção vaginal do colo, as percepções metrosístole, aumento da intensidade e frequência das contrações Braxton-Hicks, o amolecimento e abaixamento do colo centro do eixo vaginal. Então, tudo isso vai estar acontecendo no período premonitório, tá? Então, o colo e o útero, ele vai formar uma região só. O útero mais a vagina, mais o colo, vai formar o que? O canal do parto. Então, vai estar se encurtando, né? Para formar uma região só para ocorrer o quê? Para ocorrer o canal do parto para que o bebê venha nascer. Vai ter aumento da intensidade da frequência das contrações Braxton-Hicks. O que são essas contrações? Essas contrações, geralmente, são as falsas contrações que a mulher tem durante o parto. Então, geralmente, se a gente for conversar com uma gestante, ela vai dizer, doutor ou enfermeiro, eu sinto umas contrações pequenas, mas são contrações falsas. Por que a gente diz que são contrações falsas? Porque são contrações que elas são irregulares. Ela não é uma contração longa, ela é uma contração irregular, ela é uma contração curta. Então, ela é uma contração falsa. Então, quando se aproxima do parto, essas contrações elas vão ficar o quê? Mais intensas e mais longas. Então, o período premonitório vai ocorrer isso. E vai ocorrer o que? O amolecimento e abaixamento do colo, que vai ocorrer o centro do eixo vaginal. Como eu falei para você, vai formar uma região só, o colo do útero, o útero e o canal ali o canal vaginal também. Tudo vai formar uma região só. Ele vai se encurtar para que ocorra a acomodação do feto naquela região. Na imagem do slide de vocês, que vocês têm essas imagens todas, tem lá todas essas imagens, o período da fase da dilatação, quando está com 1 centímetro, quando está com 2 centímetros, quando está com 3 e quando está com 4. Geralmente a gestante ela entra com 4 centímetros da sala de parto. Chegar lá na maternidade, tá com 1 centímetro. Geralmente o médico manda andar um pouquinho, então vai para casa, andar um pouquinho para ver se aumenta essa dilatação. Eu sempre digo assim: 1 centímetro é uma digital, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Então, e quando é 10 centímetros? Quando você tocar e não sentir o colo. Então, quando você não sente mais colo, só sente a cabecinha do bebê na região do canal do parto, é 10 centímetros, que é o período que o bebê está nascendo já. Então, é muito importante saber isso, né? Então, a gente tem os vários tamanhos do colo, né? Desde quando começa até quando termina. Aqui nós temos os tamanhos, né? Que é importante. Isso é muito relativo. Por quê? Tem pessoas que têm a mão muito grande e os polegares muito maiores. Então, é importante sempre ter isso na sala de parto. Quando eu fazia meu estágio, eu sempre, quando eu fazia o toque, eu olhava, né, para um muralzinho que tinha os tamanhos. Por quê? Porque é muito relativo você pegar um profissional que tem os dedos pequenininho que um profissional que tem os dedos maiores. Então, isso vai ser muito relativo na hora de fazer a mensuração. A dilatação ela abrange 3 fases: a fase de latência, a fase ativa e a desaceleração. Então, primeiramente, vai ter a fase de latência, né? Que é aquela fase mais cruel que tem, né? Então, ainda está naquela dilatação, até chegar no tempo mesmo da dilatação, ela vem geralmente de 4 a 8 a 9 centímetros, então ela demora. A fase ativa, que é a fase em si do parto, e a desaceleração, que é após o parto. A fase de latência, ela dura em média de 6 a 8 horas em primíparas. O que é primíparas? Primigestas. São mulheres mães de primeira viagem, primeiro bebê, tá? E de 3 a 5 horas as multíporas. Então, as multíporas são mulheres que acima de 3 filhos. Então, a gente já considera multíporas.
E contrações de fraca intensidade, duração em torno de 2 a 3 em 10 minutos. Então, em 10 minutos ela vai ter geralmente de 2 a 3 contrações. Como que a gente vai saber essas contrações? A gente faz a dinâmica uterina. A gente pega a nossa mãozinha, coloca em cima do ventre da mulher, na barriguinha dela lá. Quando a barriguinha começar a endurecer, você vai colocar no seu relógio. Em 10 minutos, quantas contrações ela teve? E a duração, né? Ela teve quantas? Foi 1 minuto a contração? Foi quantas a intensidade dessa contração? Então você vai estar sabendo que ela está próximo de ter o bebê ou não. Então ela está na fase de latência. E a dilatação geralmente é de 2 a 4 centímetros. A fase ativa, a contração média foge de 2 a 5 a cada 10 minutos. Então ela já vai estar com mais contrações, 2 a 5 contrações em 10 minutos. E vai ser contrações de 40 a 70 segundos. Então vai ser uma contração mais longa, tá? E a dilatação encontra-se entre 4 a 8 centímetros. Então ela está nessa fase da fase ativa, né? Que é a fase que o bebê está bem próximo de nascer. E a velocidade da dilatação é 1,2 centímetros por hora nas primigestas. Geralmente será entre 6 da manhã, quando for 7 horas da noite, vão fazer o toque. Se no toque ela entrou com 4 centímetros, então é para ela estar com 5 centímetros. Quando for 8 horas, é para ela estar com 6 centímetros. Então, assim progressivamente. Então, é para ela dilatar em torno de 1,2 centímetros por hora. Já a múltipla, como ela já tem o organismo dela, ela já vai ter de 1,5 centímetros por hora na múltipla. Então vai ser muito mais rápido, né? Por causa da fisiologia. E a desaceleração são as contrações fortes que podem durar entre 45 a 90 segundos. Que já é o momento do bebê estar nascendo. E a frequência varia de 3 a 5 a cada 10 minutos. E a dilatação já está entre 8 a 10 centímetros, já está no período expulsivo. E a dilatação abrange 2 fenômenos. Que fenômenos são esses? Que eu falei para vocês, né? Que é o esvaziamento ou apagamento do colo, que é a incorporação do colo à cavidade uterina. Então, o nosso colo, nosso útero, ele é igual uma pera, né? O formato. Então, ele vai ficar igual o quê? Igual um barril, igual um vaso. Ele vai se incorporar o colo com o útero, formar uma região só. E a contração uterina do colo, né? Da dilatação do colo, que ocorre pelo fenômeno de 2 forças, né? Tanto uma força para dilatar, quanto uma força para estar empurrando o bebê na hora do parto. A dilatação em múltiplas e primíparas. Em primíparas ocorre primeiro o quê? O apagamento do canal de cima para baixo e depois a dilatação do orifício externo. Já na múltipla vai ocorrer o quê? O apagamento e a dilatação simultânea. Então, ela tanto dilata quanto ocorre o apagamento do colo. Na primigesta, não. Ocorre uma coisa e depois ocorre outra coisa. Primeiro ela vai ocorrer o apagamento do canal de cima para baixo e depois só que ela vai ocorrer a dilatação. Então, por isso que o fenômeno na primigesta, ele é mais demorado. E já na múltipla, não. Na múltipla é simultâneo, são as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui nós temos a imagem, né? A diferença da dilatação em primíparas com a múltiplas. Então, para vocês entenderem que vocês podem estar acompanhando nos slides de vocês. A dilatação em primíparas e múltiplas, né? Nós temos um desenho explicativo. E o canal do parto, terminada a cervicodilatação, o útero e a vagina formam uma só cavidade. E o canal do parto vai ocorrer o segmento inferior, o colo dilatado e a vagina, que vai ocorrer esse canal, né? Que eu já comentei com vocês sobre isso. Aqui nós temos uma imagem, não sei se dá de ver, né?
mas vocês têm acesso aos slides, então fica bem melhor. E a bolsa das águas, né? Quando ocorre a ampliação da céfico-dilatação, cria-se um espaço onde irá coletar o líquido amniótico formado a bolsa das águas, que é o polo inferior do ovo. Então, quando se faz o toque na mulher, na gestante, né? Você vai sentir aquela bolsa lá embaixo. Muitas vezes está rompida e muitas vezes não, tá? Muitas vezes você rompe e muitas vezes ela se rompe sozinha. Então ela tem várias formas. Ela tem uma forma chata, ela tem a forma semiesférica, ela tem a saliente, a cilíndrica e a periforme, tá? E a rotura, 80% no final da dilatação e início da expulsão. Aqui nós temos as imagens dos tipos de bolsa A, B e C, tá? Que é importante. Então, muitas vezes o bebê, ele quando ele desce, ele pode estar achatando essa bolsa e você pode estar sentindo. Pode ser dessas três formas. O diagnóstico do trabalho de parto, as contrações dolorosas, ritmo no mínimo de 2 a 10 minutos, que se estende de todo o útero e tem a duração de 50 a 60 segundos, né? Então, como eu falei, primeira coisa que a mulher ela vai sentir são as contrações, vai ter o colo apagado nas primigestas, dilatado para 2 centímetros, e nas múltiplas vai estar geralmente 3 centímetros, quando entra o trabalho de parto. E a formação das bolsas das águas e a perda do tampão mucoso. Então, isso é um diagnóstico do trabalho de parto. Então, ela tem que ter essas características para dizer que ela está ou não no trabalho de parto. O colo do útero é vedado pelo tampão mucoso, que eu falei para vocês, é como se fosse uma rolha. Então, ele se rompe, muitas vezes se rompe de uma vez só e outras vezes não. Então, é importante, a mulher, ela muitas vezes ela vai dizer, eu estou sentindo algo gelatinoso, é como se fosse um gel. Então, ele tem essa consistência como se fosse um gel. O colo de primíparas e multíparas, nós temos a diferença, né? De primíparas, que nunca pariu, ele é redondinho, e a de multíparas, ele já é um pouquinho já enlarguecido, né? Professora, mas tem multíparas que só teve parto cesárea, como é que vai ser o colo dela? Vai ser igual da primípara, tá? Não vai ser igual da multípara, porque ela não teve parto normal. E a segunda fase, né? A fase da expulsão. Inicia-se quando a dilatação está completa e se encerra com a saída do feto. O útero fica imobilizado pela ação contentora dos ligamentos redondo, cima, útero sacros e atrás e largo lados. Então é importante nessa fase da segunda expulsão, né? E quem faz o parto, nós só o quê? Nós direcionamos ela, mas quem faz o parto é ela, né? Então nesse momento é um momento muito importante, né, que é o momento mais sofrido, né, do parto, da expulsão. Ocorre também, né, a conjunta da contração na musculatura da parede anterolateral do abdômen do diafragma, que comprime o útero de cima para baixo. Então vai ocorrer a contração do diafragma, toda a região muscular, para que ocorra esse movimento de expulsão. E a fase vai ocorrer também as contrações voluntárias da prensa abdominal, originando a vontade de espremer os puxos e cístulos involuntários do útero. Vai ocorrer a pressão no períneo. O períneo é aquela região que fica lá próximo, aquela musculatura que fica próximo ao ânus. É uma musculatura muito importante, gente, porque o que acontece? Principalmente mulheres que têm parto normal. Muitas vezes, quando tem o parto normal, não se protege essa região. Muitas vezes lacera, né? Então essa região, essa musculatura fica afrouxada. E muitas vezes tem aquele de, a mulher é frouxa, mas não é porque ela é por conta do parto que ela teve. Então é muito importante durante o parto, como eu já até dei mais aula para vocês sobre preparação do parto, para que as mulheres elas possam vir a trabalhar essa região do períneo, trabalhando, fazendo atividades
para estar ajudando nessa região do períneo, para na hora do parto, essa musculatura ela tá ajudando, porque se ela tiver todos os nossos músculos são funcionantes, mas se a gente não exercitar, é algo que não tem função, né? Então, se você exercitar a musculatura do períneo, então ela vai te dar uma ajuda muito grande na hora do parto. Durante o parto é muito comum fluir urina aos jatos pelo meato, por conta que vai ocorrer a prensa na bexiga, né? A vulva se entreabre, se dilata-se e deixar penetrar pela apresentação. Eliminação do líquido amniótico, mesclado de sangue. Por que mesclado de sangue? Muitas vezes, meu parto foi um parto muito sangrento. Não é, gente, é porque o bebê, quando ele passa naquela região muito sofrida, muito apertada, vai forçar aquela região. Então, vai sangrar mesmo, é normal. Mas tem que ver a quantidade, né? Se está exagerado ou não. O útero se retrai, ficando seu fundo na cicatriz umbilical e a exaustão, euforia e relaxamento. Tudo isso pode vir estar ocorrendo. Aqui nós temos imagem, né, de parto, como ocorre, que vocês podem estar vendo depois no slide. Quais são os sinais e sintomas do período expulsivo? Que é muito comum a mulher ter muita sudorese, náusea, vômito, contrações fortes e frequentes, abaulamento do períneo, vulva e ânus, perda de secreção vaginal, sangramento em filete, sensação de puxo e hálito cetônico. Muitas vezes a mulher fica muito tempo sem se alimentar, que ela fica com esse hálito. Geralmente o pessoal diz que é hálito cetônico. Aqui nós temos uma imagem do período expulsivo, né? Como vocês podem ver, a região do cóccix, o nosso cóccix, quando a mulher está parindo, ele é assim, né? Quando pare, ele fica assim. Então o ânus ele fica totalmente aberto, né? Então é muito comum que as mulheres elas evacuem por conta que da prensa mesmo, é muito comum ela não evacuar, ela evacuar, geralmente ela faz cocô na hora do parto, né? E ela não pode ter vergonha, né? Porque é algo fisiológico. Então ocorre isso, né? Por quê? Porque ocorre a passagem e esse cóccix ele tem que estar reto para poder o bebê nascer, senão vai ficar engatado lá. E a terceira fase é a fase do secundamento. Secundamento, o nome já diz, secundamento, após a saída do bebê. Então, chamado também de descedura ou delivramento, que se processa após a saída do feto, caracteriza pelo deslocamento, descida e expulsão da placenta e de suas páreas. Então, a gente diz que a mulher, ela pare 2 vezes. Primeiro ela para o bebê, depois ela para a placenta. Então, é o momento da retirada dessa placenta, da descidura. Então é importante, nesse secundamento, ele consta com 3 tempos: o deslocamento, a descida, a expulsão ou o desprendimento. Porque é importante que essa placenta ela saia inteirinha, porque se ficar algum pedaço vai ter complicação, ela pode ter hemorragia, ela pode ter uma infecção pós-parto. Então é importante que ela saia inteira. E o deslocamento ocorre devido à contração do músculo uterino. Então, ocorre a redução acentuada da superfície interna do útero e o pregueamento da zona da inserção da placenta, que ocasiona o seu deslocamento. Forma-se o hematoma retoplacentário no ponto em que se iniciou o deslocamento. Então, quando ocorre esse deslocamento, a placenta estava lá inserida na região do fundo do útero. Então, a placenta estava lá. Então, quando ela sai, ocorre o quê? Pode ocorrer aqui tipo um hematoma retroplacentário. Nesse hematoma retroplacentário é muito importante que muitas vezes a placenta sai, muitas vezes o médico com a mão ou o enfermeiro vai lá, né? Tem que ter o cuidado de retirar só aqueles coágulos que estão soltos. Você não pode fazer isso aqui, que eu já vi, é muito comum de fazer isso aqui. Quando você faz isso aqui, você está tirando o quê? Os coágulos aqui que estão protegendo da hemorragia. Já ocorreu aqui uma ferida. Quando você cai, rala o joelho, sangra, mas depois coagula o sangue para não sangrar mais, né? Então, esse é o normal. Então, aqui ocorre a mesma coisa, uma ferida aberta. Então, tem que ter o cuidado de retirar os coágulos,
mas não vir fazer isso aqui, porque quando você faz isso, você está tirando a proteção e pode vir ocorrer o quê? Uma hemorragia nessa mulher. Então, o mecanismo de deslocamento da placenta ocorre por dois mecanismos. Ocorre por dois mecanismos. O Baudeluck-Schutz e o Baudeluck-Duncan, que foram as pessoas, as duas pessoas que descobriram, né? Então, o Schutz, Baudeluck-Schutz, é a frequência de 75%. 75% dos partos ocorre pelo mecanismo de Schutz, que a placenta é inserida na parte superior do útero e inverte-se e desprende-se pela face fetal em forma de guarda-chuva. Então, ela vai descer toda inteirinha, como se fosse um guarda-chuva, que tem a imagem no slide, né? O hematoma retroplacentário se inicia no centro da injeção e fica aprisionado na massa placentária. O sangramento vem após a saída da placenta. Então, após sair a placenta que vai vir um sangramento, tá? Que é diferente da outra. Na outra vem primeiro o sangramento, depois a placenta. Aqui nós temos uma imagem, né? Então, ela vem, esse mecanismo ele é perfeito. A placenta sai linda. Então, vem toda perfeitinha. Então, ela sai toda inteirinha. Depois que ela sai, que vai vir um sangramento. Por que vai vir um sangramento, gente? Porque ela estava inserida numa região. Então, se você desloca ela vai se deslocar. Então, vai ocorrer a separação e vai ocorrer o sangramento. Aqui, como vocês podem ver as imagens, é muito importante você examinar a placenta para ver se está normal, se está inteira, se tem alguma malformação. E a de Baudeluck-Lucas ocorre em 25% da placenta. A placenta localiza na parte lateral do útero e ocorre a desinserção começada pela borda inferior. O sangue se esteriliza antes da placenta e a placenta se apresenta pela face materna. Então, é muito importante saber diferenciar. Então, primeiro vai vir o sangue, depois vai vir a placenta. Como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ela sai bonitinha também? Sai, ela sai inteira. Toda a placenta vai sair inteira. Mas ela não sai tão perfeita quanto a outra. A outra sai muito mais bonita, tá? Aqui a imagem da placenta quando sai. E a descida, né? A migração da placenta do corpo uterino até a vagina devido às contrações uterinas e à ação da gravidade, né? Então, a ação da gravidade faz com que ocorra essa descida. Então, é importante o quê? Na hora da expulsão ou desprendimento, você nunca pode o quê? Puxar a placenta. Ela tem que vir normal, sozinha. Você vai estar ajudando com pequenos movimentozinhos que a gente vai ouvir. Né? Durante a saída da placenta da vagina, o que provoca a sensação de puxas, forças abdominais. No local em que houve deslocamento da placenta, forma-se ferida viva. Como eu falei para vocês, vai formar uma ferida viva naquela região. E geralmente a perda sanguínea é de 300 a 500 ml. Quando ela já perde muito sangue, você coloca um absorvente e poucos minutos já encheu aquele absorvente, já não é normal, né? Então você troca de novo, encheu muito rápido, então já tem que chamar o médico para estar avaliando, para ver sinais vitais, para ver se tem alguma coisa errada com essa paciente. Nós temos a dequitação, né? Como vocês podem ver a imagem, após o parto, o útero ele estava aqui em cima, né? Na região tifoide. Apêndice tifoide. Quando o bebê nasce, o útero tem que estar aqui na região umbilical. Esse é o normal. E a fase de secundamento, que são os sinais clínicos do deslocamento da placenta, que eu falei para vocês, né? Então, quais são os sinais que a placenta ela tá se deslocando? Primeiramente, nós temos o sinal de pescador Flávio, que são movimentos de percussão no fundo do útero, uterino ao cordão umbilical. Você pega a sua mãozinha, coloca aqui na região do útero, ó, pega a mãozinha e coloca aqui, ó, onde é que tá o útero. Você vai fazer movimentos para lá e para cá. E esses movimentos, você vai avaliar o cordão umbilical. Ele está se movimentando. Se ele estiver se movimentando, é um sinal positivo que a placenta está se deslocando.
O sinal de Crutchlow, que é a compressão da parede abdominal, observando-se a movimentação do cordão umbilical também. É outro sinal. E aqui nós temos o pescador de Fabry, né? Que você vai pegar o cordão e vai fazer esses movimentos. Assim, ó. Tan, 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 tan. Mas você não vai puxar, você só vai fazer esses movimentos. Movimento pra lá, pra cá. E com esses movimentos você vai estar favorecendo e ajudando a placenta estar descendo. Sinal de Crutchlow, compressão lá da região abdominal, para ver se... E o artifício de Jacob de Umbrien, que é esse artifício? A placenta sair, você vai fazer isso aqui, ó. Não puxando, você vai fazer uma rotação. E nessa rotação vai ocorrer o que? O deslocamento fisiológico da placenta. Vai estar ajudando o desprendimento. E a quarta fase é a fase do Glenberg, que é a primeira hora após a saída do placenta, que é a fase de miotamponagem, trombotamponagem, diferença miuterina e a contração uterina fixa. A miotamponagem é a contração do útero sendo palpável no ponto intermediário entre o púbis e o umbigo. Como eu falei para vocês, o útero ele tem que ficar nessa região entre a região umbilical e o púbis. Então, aí tem que ficar lá. A mulher após o parto, ela tem que ficar 1 hora em observação, no mínimo, na sala de parto ainda, para ela poder ir para outro bloco. Então, ela tem que ficar em observação. Na miotamponagem também determina-se a laqueadura viva dos vasos uterinos, construída a primeira linha de defesa contra a hemorragia. Então, ela não é, como eu falei para vocês, tem que se observar. Colocou um absorvente, encheu muito rápido, você coloca um segundo absorvente. Encheu muito rápido, não é normal. Então, tudo isso tem que ser verificado. Trombotamponagem, a formação de trombo nos grandes vasos útero-placentário construídos de hematoma intrauterino que cobre o modo contínuo a ferida aberta no sítio do placentário, que é uma segunda linha de defesa. Então, você pode pegar a sua mãozinha, fazer o toque e sentir o trombotamponagem, que é importante, não, como eu falei para vocês, nunca fazer isso. Você pode estar sentindo que ocorreu isso. Então, se ocorreu essa trombotamponagem, tá? Tipo, ocorreu essa... vai estar encobrindo essa ferida intrauterina, né? Então, tá cobrindo lá, tá protegendo. Então, se você fez a palpação, sentiu? Então, essa é a segunda linha de defesa contra a hemorragia. Então, ela não tem problema de coagulação, né? Tem pessoas que têm problema que não coagulam. Então, elas vão continuar sangrando. Então, se ela continuar sangrando, não é normal. Vai ter que entrar com uma medicação e muitas vezes até vai ter que tomar sangue também, né? Então, faz exames para ver a quantidade de sangue, de hemoglobina. Geralmente, abaixo de 8, o médico já pede para que possa vir a receber composto sanguíneo. E a indiferença miuterina, que o útero se torna apático e apresenta fase de contração e relaxamento com perigo de encher-se progressivamente de sangue. É maior nas múltiplas, partos rápidos, polidrama e plenejo múltiplos e fetos macrossômicos. Que muitas vezes a gente olha, o útero está muito grande, né? Então, muitas vezes, porque o bebê é muito grande, ou então uma gravidez gemelar, mulher geralmente diabética, então geralmente ela demora mais a diminuir um pouco. O útero está muito grande ainda. Parto cesáreo, a gente olha para a mulher, parece que ela não pariu, parece que o bebê ainda está dentro da barriga dela. Então é muito comum. A contração uterina fixa, que o útero adquire maior tônus e assim se mantém. Globo de segurança de Pinard. O que é o globo de segurança de Pinard? Você vai sentir o útero na região umbilical, né? E você vai sentir como se fosse uma maçã, algo duro, né? Você vai sentir um globo, como se fosse um globo, endurecido, a consistência lenhosa permanente na direção da região umbilical. Então, isso é uma das
das linhas de pesquisa que indica que a mulher não está com hemorragia. Por isso que é importante que ela fique em observação. E aqui nossas referências bibliográficas. Qualquer dúvida é só perguntar. E boa sorte nos estudos de vocês.